Alô pessoal fã de Transformers, mais uma review começando e hoje Prime Wars Trilogy. Então se é a sua primeira vez já aproveita para se inscrever e acompanhar sempre que tiver vídeo novo. Clica ali no gostei, compartilha o vídeo para ajudar o nosso canal a crescer. E se quiser ter outras vantagens, passa lá no nosso padrinho que tem muita coisa bacana rolando. Prime Wars Trilogy, 3 exclusivos da Amazon que foram lançados, cada um deles representando uma das 3 linhas que contemplou essa saga. No caso de Combiner Wars, foi lançado o Decepticon Blastoff aqui para o ocidente, que depois de muitos anos de rumores se sairia dentro desse modo, foi finalmente lançado. Ele veio nessa embalagem de caixa muito bacana aqui, ó, que tem essa aba que aqui, desdobrando, revela o personagem ali dentro. Inclusive com o Prime Master Megatronus. Olha só, para o pessoal que está colecionando eles, vai precisar deste item. E aqui na lateral está dizendo ali, nas Combiners Wars, equipes de Autobots e Decepticons criam combinações para formar super robôs gigantes, os Combiners, e lutar pelo destino do universo. A embalagem também traz aqui na lateral uma ilustração muito massa aqui, que inclusive aqui em cima tem o Swindle e o Vortex, né, que as 3 partes vão ser compostas, né, gerando uma ilustração única. Aqui as representações aqui dos Prime Masters, né, da parte de Power of the Primes, e aqui atrás aquela parte já comum que nem nos blisters mesmo, né. Decepticon Blastoff está perfeitamente feliz destruindo os insignificantes Autobots nos confins do universo ou na superfície de um planeta. Ele se combina com os Combaticons para formar o poderoso Bruticus. E aqui Megatronus, o guerreiro obscuro. Esse item aqui na Amazon já havia se esgotado, então eu tive que importá-lo, mas levou aí só 16 dias para chegar, foi bem rapidinho. Então vamos ver ele aqui fora da embalagem. E aí está o Deluxe Class Blastoff, que de altura tem 14 centímetros. Ele vem nessa configuração bem interessante, como se fosse aí um capuz aqui na parte de trás aqui dele, que é a parte aí do bico do ônibus espacial, que ficou bem interessante essa sugestão, porque às vezes você tem mais de um molde desses para ter um diferencial. Mas como a gente conhece o personagem, ficaria, deixa eu só recolher aqui dentro da mochila dele, o certo ficaria mais ou menos desse jeito, né? Agora sim é o aspecto que nós conhecemos. E no quesito de articulação, ele tem bastante, já que ele tem aqui movimento lateral para frente e para trás com uma ball joint. Aqui ele tem a rotação do braço, o cotovelo, que ficou bem legal. Aqui no caso a pelvis é presa, mas você pode forçar, né, para daí de repente ter um movimento para fazer pose. Aqui as coxas também tem a movimentação com ball joint e a rotação, assim como tem o joelho. E é legal que aqui o pé, para de repente você vai fazer uma pose e não ficar oblíquo, você consegue corrigi-lo ficando aí certo na posição. Outra situação é a cabeça aí que tem trazido os headscoop muito legais, né? Está bem parecido com a sua versão do desenho animado da G1. Inclusive ali o detalhe que só foi pintado o visor para ficar dividido em 2 partes. Mas o headscoop está muito bonito, inclusive a cabeça tem também uma ball joint que tem bastante movimento aqui e liberdade para ela. Como tem acontecido na linha Power of the Primes, tem os adesivos, no caso que já estão aplicados, esses estão bacanas aqui, não tenho o que reclamar diferente dos da Elita One. Outra situação também que nas fotos de divulgação deste item, muitas delas apareciam como se fosse o quê? Essa parte das costas fosse a frente, aqui a cabeça, né? E daí o que rolava? O braço, se você for rotacionar aqui, ó, 180 graus, ele não funciona desse jeito não, ó. Fica os vãos para fora, sendo que nas fotos não aparecia isso, e as mãos também ficam ao contrário. É o que? Como tem esse tipo de encaixe, que é só você deslocar para baixo e inverter o direito com o esquerdo, foi assim que foi feito para daí as fotos serem tiradas. Então também seria uma outra possibilidade. No caso, tendo essas 3 opções, né? Se tiver 3 moldes, essa aqui é uma parte da frente com o capuz e a outra parte aqui, mas daí teria que trocar os braços. Sendo que tiveram pessoas que comentaram que essa transformação seria assim versátil, mas era uma informação equivocada. Então a gente até mostrou isso na live, o jeito correto disso. Então aqui só para ficar claro para quem tinha dúvida. Então ele também vem aqui com a sua arminha.
E por que o Blastoff nesse modo é tão comentado, tão legal aí para se ter na coleção? Porque o que aconteceu? Já aproveitando o comparativo de tamanho, quando ele foi lançado aqui no Ocidente, ele saiu com esse molde, que aqui todo mundo já conhece, que é um jato que depois ficou sendo o molde oficial do Slingshot, ou Quickslinger, né, como foi lançado também avulso, dos Aerobots. Então foi justamente essa situação que o pessoal ficou um pouco incomodado. Então há anos tinha o rumor que sairia uma versão pela Hasbro e saiu agora aí nessa linha da Amazon. Pois pela Takara já havia saído nesse molde de ônibus espacial, que nem aqui o Shuttler, que é aí um dos membros do Baldurus, que daí que inclusive isso daí que a gente comentou aqui, ó. No caso dele o visor está completo, foi só ali a pintura que ficou diferente, né, de um para o outro, não sendo nada demais isso, ó. A diferença óbvia, né, que a versão Hasbro traz essas cores, assim como a da Takara, como vocês estão vendo nessa imagem, traz as cores mais cartoon accurate. Falando em Deluxe Class, vamos trazer aqui um Titan's Return, né, só para comparar, aqui no caso o Midwipe, que daí pra vocês verem, ó, o tamanho tá aí super normal, super equivalente, né, não teve muitas mudanças, mas se a gente for mudar de classe, trazer aí o Onslaught, que era aí o líder dos Combaticons, que quem acompanha as HQs da IDW sabe que tem uma relação aí entre esses dois personagens. Por fim, aqui no modo robô, trazer quem nunca falta nos nossos programas, o Nemesis Prime, e também trazer aqui o Megatron, já que era o líder dos Decepticons, né? Para também compará-los aí nessa questão do tamanho, inclusive envolvendo aí outras linhas, como é a questão do Classics. Valeu aí, rapaziada! E também aquela coisa, né? Veio, como vocês viram na embalagem, também veio aí o Prime Master dele, né? O Megatronos, que ficou bem bacaninha nessa disposição de cores, né? Esse cinza, o preto e esse tom de vermelho, assim, inclusive aqui na parte translúcida das costas aqui. Vamos ver se pega aqui o rosto dele, que ele que também inclusive foi o vilão, né? Aí na websérie Power of the Primes. Mas daí é aquela coisa, né? É só dobrar ele ao meio, aqui a transformação, que vira esse boxzinho aí, nada de espetacular, né? Uma pena aí que o pessoal esperava que saísse os primers mesmo, mas não saíram. E daí para que serve? Você encaixa, por exemplo, aqui na peça que forma o pé lá da Elita Infinity, né? Que vem com a Elita One. Aqui, ó, encaixa, pronto, dá superpoderes para ela, né? Ou se você pegar também, de repente, as mãos que acompanham os Deluxe Class da linha Power of the Primes, né? Você também pode encaixar aqui, que também dá algum poder para eles, né? Então vira aquela situação lá bem lúdica. Mas vamos falar de transformação, que é isso que interessa. Como que é o procedimento? Vamos tirar aqui a arminha da mão dele, né? Então vamos aqui deixar os braços certos, né? Ó, faz um techzinho quando você alinha eles. Vamos começar aqui pela parte de trás das mochilas, essa mochilona dele aqui, vamos abri-la, pegar aqui o bico, também colocar aqui para trás, né? Colocar tudo isso aqui e já deixar na posição aqui como deve ser. Rotacionar a cabeça, pegar aqui a parte das pernas, que daí é aquela coisa que já é comum na linha Combiner Wars, que é esse tipo de movimento, que é o que acontece? Ele tem aqui uma presilha, que você vai colocar aqui na lateral do corpo, e aqui na parte do meio ele também tem aqui esse pino com o encaixe do outro lado. Já vamos pegar aqui a parte aí da cauda, né, aqui que forma o que controla o leme, né, da nave, já rotacioná-lo, né, colocar aqui porque vai se encaixar tudo. Então vamos pegar aqui, encaixou ali e aqui também. Vamos forçar tudo isso, encaixar aqui. E daí aqui as asas a gente já pode abaixar, ó. E no caso das turbinas que formavam os pés, a mesma coisa, ó. Que legal. Só rotaciona aqui para cima, faz esse movimento tipo Z. Aqui do outro lado faz a mesma coisa. Encaixa aqui em cima. Os braços, a gente pega todo esse jogo aqui, ó, inclusive a parte aqui de cima do ombro e joga para baixo. Que daí vai também ter uma presilha ali, ó. Aqui a presilha na parte do braço para encaixar ali no corpo. Então a gente joga tudo, prendeu, ali em cima faz a mesma coisa, prendeu, e abaixo aqui a parte que forma toda a parte frontal do ônibus espacial, que daí vai encaixar ali, ó, encaixou de um lado, aqui ele tem o pino, a gente encaixa do outro. Prontinho, ficou aqui o ônibus espacial
montado. No caso, a arma ela tem um espaço, aqui ó, ali o pino, que nem acontecia nos Classics mesmo, ó, que daí já forma aqui o trem de pouso. Olha que bonito esse detalhe. E ficando nessa disposição, só abaixar aqui a câmera. Olha só que bonito que ficou o Blastov no modo ônibus espacial. Eu gostei bastante, a disposição de cores está legal, tá bem combinando tudo aí, como para esse item. O que acontece? De comprimento ele vai ter 15 centímetros e meio. Até que tá um pouquinho comprido, né, assim, para um Deluxe Class, mas tá um tamanho legal. E de envergadura ele tem 11 centímetros e meio. A gente ainda tem aquela parte lá que a gente vai falar daqui a pouco certinho, né, que é a mão, a passage ou o que for, que ela também tem esse pino, se você quiser você pode colocar aqui em cima. Eu acho que daí já fica tosco, não combina, então eu prefiro deixar sem. Para efeito de comparação, vamos trazer primeiramente aqui seu companheiro aéreo Vortex, também aqui da Hasbro, né, que daí também tem essas cores, para ver aqui como ficaram os dois Deluxe Class. Ó, ficaram bem legais, né? Tipo, bem aquela coisa que era o desenho animado, que todo mundo sabe que na escala ônibus espacial seria umas 5, 6 vezes maior, mas enfim. Trazer aqui outro ônibus espacial que seria o Blastov da Fans Project, um third party, né? Olha só, estão... o conceito é o mesmo, né? Óbvio que vão ser designs diferentes, mas também ficam legais lado a lado, ó. Mas esse é um basic, então não combina muito assim na questão do resto, o Scout Class, como vocês preferirem. Aqui o Slingshot, o Aerobot, né, que foi o molde utilizado ali na versão dele que a gente viu anteriormente. Então também aí como fica a disposição aí dos oponentes. E também, por que não trazer um Titan's Return, né, já que o pessoal aí são linhas próximas aí, mais recentes. Trazer aí também aqui o Scourge, que também, olha só a questão de todo, assim, até que lembra um pouco um ou outro, então só para ver aí como que ficou a disposição de tamanho entre eles. Também são figuras bem legais. E como estamos falando de Combine Wars, temos que mostrar seu modo combinante. Vamos mostrar primeiramente aqui o modo perna. Você pega aqui as turbinas e joga para frente, aqui deixando desse jeito. As asas você também coloca aqui paralelo a elas, né, desse modo. Aqui, o que seria a parte frontal do ônibus espacial, você joga para trás. A cabeça você também vai rotacionar desse jeito para dentro. Abre aqui bem para só fazer esse tipo de disposição. E aqui o engate de combinação. Você roda para cima. No caso, vou combinar aqui com o Baldigos, né? Pegar então o próprio pé dele. Que o pessoal sabe que eu ainda não tenho o Bruticus, porque eu quero ter a versão Takara. Então vamos colocar aqui na parte que representa a perna dele, né? Coloca ali o engate, tem um contraste bem bonito, inclusive, esse roxo ali com o verde. Então colocar aqui o Baldigos para o pessoal ver aqui como ficou a disposição dele. Olha só, bem legal. Inclusive funciona aí, ó, normalmente aqui a perna. Então rotaciona, joelho e tudo mais. Então vamos tirar aqui para fazer aí o outro modo. E para o modo braço, como que a gente segue? A mesma coisa, pegamos as turbinas e colocamos aqui, ou as asas desse jeito, abrimos os braços, porque a gente vai precisar pegar as pernas e colocá-las nas posições como se fosse o modo robô, só que mantendo tudo junto, todo o conjunto ali encaixado, e rotacionamos aonde que vai ter aqui a dobra, então a gente vai deixar aqui para lateral, aqui fazemos uma dobra ali de 90 graus, deixamos aqui que isso aqui vai ser equivalente ao cotovelo, né, do robô maior. Aqui a gente pega todo o braço e gira também nesse movimento aqui, quase 180 aqui, para encaixar, porque tem ali, ó, um pininho e uma presilha. Nas instruções dizem que tem que ficar assim, dessa disposição, acho que fica mais bonito esteticamente, mas não fica muito bem encaixado daí. Eu prefiro deixar aqui lateral, ó, desse jeito, a mesma coisa, gira aqui e você deixa nessa disposição. E aqui, a parte de cima, a mesma coisa ali, né? A gente recolhe a cabeça, abrimos um pouquinho mais essas abas e daí só dobramos para ficar encaixado aqui. Não é bem encaixado, né? Só fica ali encostado e rotacionamos aqui a parte de combinar. No caso da mão, a gente pega aquela mão nova, né, que veio, que tem até inclusive um design todo diferente, mas é a mesma base.
tiramos aqui os dedos, né? Empurramos aqui com a unha. Aqui, o bom é que o polegar você podia escolher qual mão ia ficar, né? No caso que vai ficar com a mão direita. Encaixamos ali embaixo, aqui ó, na parte de baixo do foguete. E vamos pegar aqui um combinante aleatório, que só para fazer essa representação, né? De encaixar aqui na parte de cima do molde, ou a parte ali que se combina, né? Então vamos encaixar aqui e ficando aí com esse aspecto. Funciona muito bem, né? Aqui ó, o cotovelo, aqui o braço, rotaciona ainda, né? E também aqui a parte do combinante. E aí, como de costume, os prós e contras deste personagem. Começando pelos pontos negativos, obviamente, aquela parte frontal do ônibus espacial quando está no modo robô, no modo combinado, eu não curti muito, assim, que ela não se encaixa de fato. São mais, assim, ficar encostado, poderia ter sido, de repente, um pouco melhor resolvido. Isso daí eu achei que ficou um pouco estranho. As peças que formam o leme no modo nave também são um pouco estranhas ali conforme elas estão rotacionadas para fora. Se você aperta as asas sem querer durante a transformação, elas escapam com facilidade. Poderia ser uma peça fixa, que talvez até economizasse um pouco na produção, mas enfim, aí são outras questões, mas achei um ponto aí negativo. Outra situação foi também aí do Megatronus vir com esse personagem, que de repente para quem está colecionando aí os Prime Masters fica aí um pouco complicado, visto que também no outro ponto negativo a gente tem essa questão da exclusividade da Amazon, que daí é o quê? Era um item que muita gente estava querendo e por ser exclusivo ele fica aí um pouco mais difícil de ser encontrado. Então vamos ter que ficar de olho aí. Como eu disse, quando eu mesmo fui comprá-lo ele já tinha se esgotado, eu tive que apelar para o eBay, apesar de que o preço foi equivalente. Então já nos pontos prós, aí na parte positiva, ao mesmo tempo eu posso dizer que ele ser um exclusivo eu achei muito legal, porque aí de repente você já tem aí um Bruticus completo. É aquela coisa assim, é muito aí do gosto. Eu achei a embalagem bacana, esse diferencial todo. Às vezes isso daí para coleção pode ser legal aí de cada um. As mãos, que no caso de aí Combiner Wars, acho que os pés mesmo que geram problemas, mas as mãos até que estavam bem aceitáveis. Achei legal aí trazer também aí um aspecto diferente, um outro molde aí para elas, que daí de repente essa daí pode ser um acessório a mais aí na coleção. O lance dele finalmente ter sido lançado, né? O Blastoff ocidental, acho que pela Hasbro, acho que isso é bem positivo nessa questão. E por fim, essa possibilidade de você adaptá-lo no modo robô em 3 aspectos diferentes. Isso daí realmente pode ser bem interessante para quem tiver aí os 3 moldes na coleção. Então esperamos aí que tenham curtido a review, já que foi um item bem bacana que o pessoal estava curioso para ver como ele estaria em mãos. E como de costume, o Blastoff vem aqui se despedir de vocês. E agora vocês deixam aqui embaixo os seus comentários, o que acharam dessa figura, se vocês curtiram esse lance dos exclusivos da Amazon. E também passe nas nossas redes sociais. Quem nos acompanha no Instagram já sabia que ia rolar a review deste item. E na nossa fanpage a gente vem sempre trazendo notícias diariamente. Então eu vou ficando por aqui. Um bom final de semana para todos e como a gente sempre diz, menos treta e mais colecionismo, logo mais tem mais. Até!